17. Lucas 17, verso 32. Aqui não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dar aleluia. Vamos fazer uma combinação? Quando eu faço a pergunta para vocês, vocês fazem assim: vamos fazer uma combinação? Vocês estão desanimados, gente. É o povo mais feliz dessa terra. Vamos fazer uma combinação? Lembra do jogo do Brasil que vocês tudo estavam lá? Gol, isso, vai, menino Ney, menino não sei das quantas. Agora vai ser, vai Jesus, vai, dá glória. Vamos fazer assim? Felizaço? Então bora. Quantos achou, diz amém. Fala, vou ler no telão, fala amém também. Lembre-se da mulher de Ló. Assenta no teu lugar, dando glória a Deus, dando aleluia, dizendo que só Jesus é bom e o diabo nunca prestou. Falar sobre Ló, falar sobre a mulher de Ló, sobre a família de Ló, nós vamos viver processos. E quando a Bíblia ela vai dizer, lembrai da mulher de Ló, nós vamos ter um tema qual vai dizer o perigo de olhar para trás quando Deus manda seguir em frente. Veja bem, essa é uma das menores frases, mas também a mais impactante, que apenas em 5 palavras, Deus vai fazer um alerta para toda uma geração. O poder de 5 palavras traz um alerta para uma geração. Alerta de Jesus para aquele povo era: frase pequena, o contexto se diria sobre a volta de Cristo. Uma das maiores alertas que nós temos que trazer para a igreja, e temos para a igreja no dia de hoje. E a ordem era bem clara: não olha para trás. Lembra-te para não repetir o mesmo erro. O interessante é que a história de Ló com a sua esposa, o que acontece com a sua esposa, ela é narrada em Gênesis. Mas vem agora em Lucas e vai dizer assim: ó, lembra-te da mulher de Ló. Ou está dizendo, lembra-te de lá, para não repetir os mesmos erros no teu futuro. Ele não manda lembrar de Abraão, ele não manda lembrar de Ló, mas manda lembrar da mulher que se tornou o exemplo do que não fazer. Ele poderia dizer, lembra de Ló, porque Ló tem uma história com Abraão, com seu tio Abraão, tensa. Mas ele vai dizer para lembrar da mulher dele. Ele está dizendo, eu estou mandando vocês lembrar, para não repetir, não fazer. E a pergunta é, o que fez a mulher de Ló se tornar um exemplo para uma geração? Se você puder acompanhar comigo, Gênesis 19. Eu nem vou ler agora, mas eu quero que você deixe preparado. Gênesis 19, versículo 8. Nós vamos saber, é sabido que a história de Ló. Ló está ali, vivendo em Sodoma. O que a Bíblia vai dizer? Vai dizer que já é preparado. O céu já tinha destinado, porque Sodoma estava terrível. Uma prostituição terrível. O povo tenso. Pecado em cima de pecado. Um trem nojento. Podre. E a Bíblia vai dizer que Ló avista 2 anjos. E ele vai de encontro
e vai dizer: olha, vamos para minha casa. E esses anjos, eles vão dizer assim: não, nós vamos dormir na praça, vamos ficar por aqui. A Bíblia vai dizer que Ló insiste em levá-los para casa. A insistência é tanta que eles vão e acompanham Ló até a casa de Ló. E o que acontece? Acontece que chegando na casa de Ló, Ló pede a sua esposa para preparar um pão sem fermento, preparar o de comer para poder alimentá-los. Deus tem propósito em tudo. Escute. A Bíblia vai dizer que ele, depois de ser alimentado, a casa de Ló é cercada pelo povo. Tenso, terrível. E ao saber que estavam ali cercados, eles começam a gritar. A Bíblia vai dizer que Ló sai para fora, fecha a porta, protegendo quem estava dentro. E ele vai dizer assim: chame esses dois que estão dentro da sua casa, para que nós tenhamos. Versículo 8. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conhecem homens. Fora vou-os trazer e farei delas como bom for para os vossos olhos. Somente não faças nada a este homem, porque isso vierá à sombra do meu telhado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Não está na pregação, mas ontem no preparo da feijoada, eu estava ali descascando as laranjas. Foi quando o Senhor ministrou esta palavra no meu coração. Estava ali o pastor, a irmã Conceição, o irmão Jorge e a irmã Luana. Eu sentada um pouquinho afastada, cortando as laranjas, eles ali em volta do fogão ali, fazendo. E eu fui para uma mesa meia separada. E ali o Espírito Santo começou a ministrar em meu coração. E ali eu me peguei cortando uma laranja, cortando já. Aí eu comecei a contar o que eu já tinha produzido ali. Já estava quase em 60 laranjas, descascando essas laranjas. E o Espírito Santo ministrava assim ao meu coração: se fosse para você, como você faria com essas laranjas? Tem um ditado aí no mundo, né, que é uma preguiça santa. Mas preguiça nenhuma é santa. A preguiça de Lobobó eu com esse negócio do o que eu faria? Cortava ela em cruz e ó, tirava aquele gominho. Vou descascar a laranja. Oh. Aí eu, conversando ali com o Espírito Santo, falei assim: eu cortaria em 4. Aí o Espírito Santo falava assim comigo: a gente sabe quando estamos no propósito certo, quando fazemos melhor para o próximo do que a gente queira fazer para nós mesmos. A gente sabe que nós somos instrumento nas mãos de Deus quando nós andamos na contramão do mundo. Porque na mão do mundo eu teria que descascar para eu chupar a laranja. Já que é para o próximo, vai com casca e tudo. Aí a gente se pega em um momento a qual a gente deixa de fazer igual o que a gente faria para nós, para servir melhor para o próximo. E quando eu li isso daqui em Gênesis 19, eu me pego Ló oferecendo as suas filhas no lugar de fazer mal a alguém que é enviado por Deus. Voltando ao contexto da história,
A Bíblia vai dizer agora que os anjos puxam Ló para dentro e cegam quem estava cercando. Pastora, você falou que estava descascando a laranja para se vangloriar. Aí é o que está dentro da sua cabeça, se você estiver pensando isso. Eu só disse porque é mais uma prova de que Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando Ló sai e fala, não mexa com eles, eu ofereço a minha casa, o bem mais precioso que eu tenho. E a Bíblia vai dizer que os anjos puxam Ló para dentro e deixam todos cegos do lado de fora. É o céu dizendo: quando você oferecer o melhor em meu favor, eu cego a perseguição, eu cego a oposição, eu trabalho em teu favor e eu te dou livramento, porque eu não divido a minha glória com ninguém. Agora o anjo vai dizer: olha, Deus vai destruir Sodoma, está terrível, ele está feroz, e eu preciso que você, tem parente? Eu tenho alguns genros, nora, avisa que vocês precisam sair fora. Ló vai dizer, alguns não querem, porque é assim que a gente faz. Às vezes Deus nos manda obedecer e a gente tem resistência naquilo que Deus manda a gente fazer, naquilo que Deus envia alguém para nos avisar, e eles criaram resistência. O que aqueles dois falam para Ló? Pega a tua filha, a tua mulher e vai para as planícies. Aí ele vai ter um papo: planície não, porque ele tinha um problema com aquele lugar. Não, me deixe ir para um lugar mais perto, um lugar que eu conheço bem. Então vai depressa, Ló, porque depende de você chegar aonde Deus te enviou, para que Ele possa concluir o que Ele vai fazer em Sodoma. Deus chegou com livramento para a casa de Ló. Deus chegou com escape para a casa de Ló. Eles estavam em um negócio tenso. E Deus deu a oportunidade de falar: sai fora desse povo. Não se vai se contaminar com esse povo. Se você ficar misturado com esse povo, você vai morrer junto. E é assim que acontece. Tem mesas que o Senhor nos manda nos retirar. Tem ambientes que Deus está dizendo: não é para você, e a gente insiste em sentar. E Deus está dizendo: se continuar, morre. Se continuar, vai ser destruído. Se continuar, eu vou acabar com tudo. A Bíblia vai dizer agora que eles partem de Sodoma. Só que existe uma situação. A mulher de Ló é alguém que ela obedece com os pés, mas o coração está preso em Sodoma. Ela vai obedecendo com os pés. Eu vou, né? Meu marido está indo, meu filho está indo. Mas meu coração está ardendo aqui. Não adianta a gente obedecer Deus apenas com os pés, mas o coração ardendo em coisas que Deus já mandou a gente deixar para trás. O coração está preso aonde Deus já mandou a gente desgrudar. A Bíblia vai dizer que ela vai caminhando
E sabe o que acontece? Tem coisas que nós não queremos abrir mão. E o apego por coisas que não nos acrescenta nos impede de viver um futuro extraordinário. E aquela mulher, ela estava apegada com aquela terra. Ela estava apegada com aquele povo. E muitas das vezes nós viemos para a igreja porque nós obedecemos com pés, mas o nosso coração está preso em pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você veio hoje para receber porta de chave, porta de emprego, você veio no lugar errado. Você veio hoje para receber alinhamento do céu e ter condições de dizer: Senhor, eu quero o meu nome no livro escrito da vida. Eu quero ter direito à morada que o Senhor diz que eu tenho. E sabe o que acontece? Às vezes nós dizemos: vou mudar de igreja, vou mudar de cidade, vou mudar de religião, vou mudar de... Ei! Não adianta mudar de lugar. É preciso permitir que Deus mude o coração. Não é o ambiente, não é o lugar. Você vai sair do lugar, mas se o seu coração tiver com o mesmo comportamento de quando você ver um velho homem, nada acontece. Nada. E quem vive no passado deixa de desfrutar plenamente de um futuro que Deus tem preparado para mim e para você. Quando nós estamos presos em coisas que já passou, nós estamos impedindo que Deus nos leve para um nível maior, que Ele já tem preparado para mim e para você. Deus chama a casa de Ló para uma transformação completa. Mas dá uma ordem. Olha, vai, não pegue atalho, não pegue conselho e não olhe para trás. Foram as instruções. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer viver o novo, não carrega com você do seu passado. Se você quer viver o novo, não carregue com você o peso do pecado. Ah, pastora, mas a gente não peca diariamente. Todos os dias nós pecamos. Mas sabe qual que é o problema? O problema é nos conformar, nos acostumar a carregar o peso do pecado e não costumar carregar a consciência que temos que ter o arrependimento. Do mesmo jeito que nós pecamos todos os dias, nós temos a oportunidade de nos arrepender todos os dias. E quem deseja viver o novo vai precisar deixar algumas coisas para trás. Não tem como viver o novo com comportamentos que já não cabem no teu futuro, com comportamentos que não vai caber nos teus projetos de amanhã. Não tem como. E essas foram as instruções. 2 Coríntios 5,17 para mim. Vou botar a Bíblia, porque às vezes você não tem tempo para ler a Bíblia em casa, e aqui é a escola de Bíblia. Aí vocês lêem a Bíblia assim um pouquinho. Assim que está alguém em Cristo, nova criatura. Você fala que você está em Cristo, bebendo, se prostituindo, adulterando, roubando, mentindo, fofocando, fazendo contenda, intriga, separa. Que é isso? Que Cristo é esse que você está?
Porque eu conheço um Cristo perfeito. Eu conheço um Cristo que não traz divisão. Eu conheço um Cristo que perdoa. Eu conheço um Cristo que faz nova todas as coisas. E a Bíblia vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. Não te cabe mais a mentira, não te cabe mais a fornicação, não te cabe mais a prostituição, não te cabe mais o adultério, não te cabe mais o vício, não te cabe mais. E eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. E eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Quer que eu te diga uma coisa? Encontrou. Ah, pastora, mas foi só uma mentirinha. Ah, pastora, mas eu só falei do cabelo dela. Ah, pastora, mas eu só dei uma olhadinha porque a mulher era bonitinha. O homem tinha um abdômen de tanquinho. Foi só uma olhadinha. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você acha que é pequeno, o único olhar daquela mulher destruiu a caminhada que ela construiu a vida inteira. O único olhar daquela mulher destruiu toda a trajetória que ela tinha construído até ali. A Bíblia vai dizer que ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Às vezes você está se matando, jejuando, campanha, propósito, não posso amarrar o cabelo, não posso botar uma calça, não vou comer carne. Ei! Mas está com o mesmo comportamento. Aí tudo que você fez até aqui acaba. É tudo apagado por um simples olhar errado. Um simples comportamento errado tem o poder de destruir toda a tua caminhada, a tua trajetória até aqui que você traçou. Aquela mulher, ela recebeu o livramento. Ela caminhou ao lado da família. E não foi falta de experiência com Deus não, porque aquela mulher viu 2 anjos. Aquela mulher alimentou na sua casa anjos. Mas mesmo assim, mesmo tendo livramento, mesmo tendo respaldo, mesmo tendo contato, intimidade com Deus, experiência com Deus, o coração dela se perdeu. E ela escolheu olhar para trás. O seu olhar revelou apego, saudade, desobediência. E sabe o que mais? E isso é terrível. Falta de confiança em Deus. Vou conjecturar para você entender e não perder. Vem cá, vaso, porque eu tinha que usar o Felipe, mas o Felipe agora está ali, não dá para conjecturar com ele. Às vezes Deus vai dizer assim, conjectura comigo, tá? Vai nessa direção. O que você está vendo aqui? Um monte de cadeira. Aí você começa a fazer o quê? Começa a colocar empecilho. Por quê? Porque tem vários obstáculos e eu vou falar assim, vou ter que pular tudo isso daqui, Deus. Sei não, hein? Isso não vai dar certo não, tem lugar para ir pro lado ali, ó. Mas vai ficar não. Eu vou tentar
Vai pro lado ali, né? Quem não confia em Deus não vive extraordinário. Aquela mulher, ela, além do apego com o local, com a casa, com aquilo que ela tinha, faltava nela a confiança. Porque às vezes Deus vai dizer: eu sou contigo, não temas, somente confia, espera, suporta, aguenta, eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo. E a gente está como a mulher de Ló: não vou sair daqui, não sei não, será, ei! Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Às vezes o Senhor, Ele vai nos mandar deixar algumas coisas para trás. Às vezes o Senhor vai nos ordenar abandonar alguns comportamentos. E é claro que isso não é fácil. É claro que isso não é comum. Não é simplesmente ser o super-herói e dizer: ah, tá bom, epa, não. Talvez vai ser um relacionamento, talvez uma prática de pecado, uma vida antiga do seu pecado que você continua sustentando ela, vivenciando ela, trazendo ela para os seus dias presentes. Talvez uma velha mentalidade, uma mente pequena, um comportamento pequeno. E eu sei que não é fácil. Deixa eu te dizer uma coisa: nem tudo que Deus manda a gente deixar para trás merece ser revisto. Porque quando Deus manda, Ele já ouviu conversas que eu e você não ouviam. Quando Deus manda a gente abandonar, Ele já tem o propósito traçado que eu e você não contemplou. Quando Ele manda eu e você andar, Ele já está sabendo o lugar para onde Ele quer nos levar, que eu e você não conhece. E a gente fica, às vezes, em um momento de desobediência. Vai custar anos da nossa caminhada, que a gente caminha. Não sei se você já percebeu isso, mas existem momentos que a gente anda, e chega um momento que a gente, parece que tudo aquilo, nós não saímos do lugar, porque a nossa desobediência faz a gente regressar a um lugar aonde Deus já queria ter nos tirado para viver coisas novas. E deixa eu te dizer uma coisa: quando nós insistimos em olhar para trás e não ver o que Deus preparou para a nossa frente, porque o Deus trabalha com aquilo que a gente não conseguiu enxergar ainda, a gente fica, as consequências é paralisia. Aquela mulher, ela ficou paralisada naquele lugar aonde ela se perdeu. Aquela mulher virou uma estátua de sal. E sabe qual que é a parte mais dolorosa? Aquela mulher não chegou no lugar e no destino que Deus tinha preparado para ela. E Deus tem um destino preparado para mim e para você. Deus tem uma história escrita para mim e para você. E tudo que o céu está dizendo é: não retroceda, avance, porque eu já tenho uma história preparada, eu já tenho um futuro preparado, mas é necessário não retroceder.
satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. A Bíblia vai dizer que a mulher fica, mas Ló e as suas filhas seguem. Pastor, o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que a sua salvação e o que Deus tem preparado para você é individual. Cuidado com esse negócio. Vou conjecturar de novo. Sobe aqui, Carol. Best Friend 17 Pro Max Plus. Qual que é o quê? Vamos botar já 27 Pro Max Plus. Minha Best Friend. Minha best... Gigi, eu tenho 8 minutos. Vamos correr. Ó. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. E se você... Aí. Minha best friend. Vai, você e sua best friend fica lá no passado, estátua de sal. Cuidado! Ah, meu marido não quer ir no culto. Busca por você e por ele. Ah, minha mulher não quer ir, não quer orar. Ora por você e por ela. Ah, mas meus filhos não vão. Jejua por você e por eles. A Bíblia vai dizer que Ló e os seus filhos continuam a obedecer, ó. Tá faltando alguém. Não quero nem saber. Eu vou pra onde Deus mandou eu ir. Ai, tá faltando alguém. Não posso olhar pra trás. Eu tenho um propósito. Quem tem propósito não se importa com quem parou no meio do caminho. Quem tem propósito sabe aonde quer chegar, porque sabe o Deus que prometeu. E quem tem propósito quer viver sobrenatural em Deus. Ai, pastora, você está dizendo que a gente não pode se preocupar com quem parou? Pode. Preocupar é uma coisa, paralisar igual outra pessoa é outra. Sabe por quê? Porque a mesma palavra que chegou para mim, chegou para a pessoa. Somos nós que decidimos o que nós vamos fazer com as promessas que Deus nos faz. Somos nós que decidimos se vamos prosseguir a caminhada e parar. Por quê? Porque o livre-arbítrio é isso. Chegou para mim, chegou para ele, chegou para você, chegou em São Paulo, chegou em Estados Unidos, chegou! E nós temos que entender quem nós queremos ser. A mulher de Ló ou Ló, que mesmo deixando alguém para trás, decidiu continuar na visão que Deus mandara. Jesus manda a gente lembrar da mulher de Ló. Não é o objetivo, não é contar uma história, não. O objetivo, quando ele vai dizer em Lucas, é para produzir vigilância. Deus está dizendo, olha, vigia, lembra da mulher de Ló. Pois é, faça igual não. Por quê? Porque nós precisamos viver com santidade, com obediência, com perseverança. E a expectativa que Deus está voltando. E se Ele voltar hoje, eu e você sobe. Se Ele chegar agora, nós vamos para o céu. Ou para o céu da boca da onça. No céu não está marcado nem dia e nem hora. Diz que Ele vem a qualquer momento. Pastor, e aí? E aí que eu vou te dizer o que, que a mulher de Ló perdeu. Porque deixou o coração preso no que já era para ter deixado para trás. Perdeu o futuro. Perdeu comunhão. Perdeu propósito. E perdeu a oportunidade de um novo começo. Porque o Senhor nos promete um novo começo todos os dias. Tudo por quê, pastora? Vou reproduzir como a gente fala, tá? Só porque olhou para trás. Só. Que isso? Só porque
só. É o só que vai fazer você ficar paralisado. Mas é o só que vai te impedir de viver o novo. É o só que vai te impedir de pisar na terra prometida. É o só que você vai para a boca do leão. É o só. Mas só isso. E Deus continua dizendo, coloca de pé nesta noite. Coloca para mim Filipenses 3, 13 e o 14. E olha o que Deus continua dizendo em Filipenses. Passamos Gênesis, Lucas, vamos para Filipenses. Estamos caminhando. E o que Deus continua dizendo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para que estão diante de mim, por isso prossigo para o alvo. Vai, vaso. 14. Pode andar. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Pastor, o que está dizendo? Deus continua dizendo, não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. Caminhos no ermo, rios no deserto, e se preciso for, o mar vai se abrir. Caminhos no ermo, rios no deserto. Não viva o peso que Deus já mandou você deixar. Não carrega este peso. O reino de Deus exige decisões, isso é claro. Só que os nossos olhos, eles têm que estar fixos em Deus. E tudo que o céu está dizendo é: Sodoma não te pertence mais. O pecado não te pertence mais. A depressão não te pertence mais. A miséria não te pertence mais. A cegueira espiritual não te pertence mais. A idolatria não te pertence mais. Talvez você saiu de Sodoma e você ainda carrega com você algumas culpas, algumas lembranças, pecados, relacionamentos, e que insistem ainda a pesar o teu coração em não viver o hoje e não viver o novo. Mas Deus hoje, Ele nos faz um convite a você, dizendo: não olhe para trás, porque eu já te tirei de lugares, eu já te livrei de ambientes, porque eu tenho um futuro preparado para a tua história. Eu já fiz o que o homem achou que eu não iria fazer. Eu já transformei, já modifiquei o que muitos diziam. Quem é ela? Quantos julgamentos, hein? Mas eu te digo, eu já te tirei de tantos ambientes. Oh, quantas Sodomas eu te arranquei, hein, mulher? Da raço e decai. Ai, mas é necessário, hein, desprender o coração de algumas coisas, porque tenho eu coisa grande para fazer, hein? Se tu soubesses o quanto de livramento já te dei. Entrei contigo naquele hospital, viu, Miriam? Tu sabes que foi a minha mão. Tu sabes porque, me clamou de Raidecon, e desci para dizer:
mas estou requerendo mais de ti. Estou requerendo mais de ti. Ai, tenho coisa grande preparada para ti, Derrai. Mas é necessário deixar algumas coisas para trás. E tu verás que sou eu, Deus, que falo contigo nesta noite. E tu viverás respostas de orações antigas e de madrugadas mal dormidas que fez a mim. Porque colhi todos, rações decai. Todas as vezes que tu diz, Senhor, eu prefiro morrer. Mas quem determina, quem tem vida ainda é Ele. E é por isso que eu te digo nesta noite: deixe algumas coisas para trás, alguns sentimentos que já não cabem mais aí dentro, porque quero eu escrever um novo recomeço para a tua história, assim diz o Senhor. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas tudo que o céu tem para você é dizer: decida hoje sair de Sodoma e viver aquilo que eu já preparei para o teu amanhã. Decida hoje sair de Sodoma